Olá, queridos, graça e paz. Deus conhece todas as nossas necessidades. Lucas, capítulo 5, versos 17 em diante. Diz assim: certo dia, quando Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a sua maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Um texto conhecido nosso. Pelo menos 3 milagres nesta passagem. Jesus perdoa pecados, Jesus cura um paralítico e Jesus lê os pensamentos dos incrédulos. Note que Jesus não espera ninguém pedir nada para o paralítico. Jesus vê a fé daqueles homens e logo se pronuncia. E o que Jesus faz primeiro? Jesus perdoa os pecados do paralítico. Só que ele era um paralítico. Naturalmente, o que aquele homem pediria era a sua cura. E eu acho que a intenção deles, pelo menos dos 4 homens que o levaram até lá, era que o paralítico fosse curado e saísse de lá andando. Eu penso. Queridos irmãos, o fato de Jesus ter perdoado os pecados do paralítico antes de qualquer outra coisa denota algo muito importante para nós. Deus conhece todas as nossas necessidades. Deus sabe o que é melhor para nós. Jesus até o curou, mas note que foi por causa da dúvida no coração dos fariseus e mestres da lei, que aliás Jesus leu no pensamento deles. Nenhum deles tinha falado nada. E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Todos ficaram maravilhados e o ex-paralítico foi para casa louvando ao Senhor. Mas vamos voltar à nossa ênfase. Deus conhece todas as nossas necessidades. Irmãos, antes de pedirmos qualquer coisa ao Senhor, Ele já sabe o que precisamos. No Salmo 139, versículo 4, diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então, irmãos, vamos assim, sempre colocar diante de Deus os nossos pedidos. Devemos e precisamos orar sempre, a Bíblia nos ensina isso.
Mas quanto à resposta de Deus, sempre deve haver alegria em nossos corações, qualquer que seja a resposta dele. Leia Daniel 3,18. Se ele nos livrar, ele é Deus. E se ele não nos livrar, ele continua sendo o nosso Deus. O que importa é que o querer de Deus sempre será o melhor para todos nós. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.